Olá, amigos, aqui é Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2023. Luiz Inácio Lula da Silva, cada vez mais espumando pela boca, cada vez mais nervoso, e alguns motivos para isso ele tem, né? Além da sua incompetência, tem aí a nova derrota de Arthur Lira, que a velha imprensa está querendo passar para você como abriu mão. É uma forma bonitinha de dizer que o Lula sofreu uma derrota para o Arthur Lira. Você vai entender o que está acontecendo nesse vídeo. Além disso, outros temas como Anderson Torres, CPMI e do dia 8, e também a briga entre Eduardo Paes e o PT, o governo Lula. Então assista até o final do vídeo para você ficar por dentro de tudo isso. Lembrando que esse canal ele é apoiado por vocês. Pessoal, o canal ele tem sofrido muita desmonetização do YouTube, né, muita perseguição. Então, se você gosta desse trabalho que a gente faz aqui no YouTube de maneira gratuita para vocês, mas se vocês puderem colaborar financeiramente através do Pix, vai ajudar bastante, não só aqui no canal, né, que ainda de vez em quando tem uma receita do YouTube, mas principalmente nas nossas outras plataformas e ajudar aqui a nossa redação, porque nós temos um site de um portal de notícias também, sempre levando notícias aí com o olhar da direita. Então, se você valoriza esse trabalho, não quer que isso acabe, ajude a gente através desse Pix, que vai estar no primeiro comentário. É só copiar e colar. E quem não tem Pix também tem a conta corrente aí embaixo. Vamos lá. O Lira ontem, né, ele esteve num evento do BTG e já de cara já falou que não haverá retrocessos em reformas que foram aprovadas pelo Congresso. Então, muita coisa que o Lula quer fazer não vai conseguir fazer. Então, reformas trabalhistas que teve, aquele ataque do ministro do Trabalho aos aplicativos, né? Muita coisa vai ser travada pelo Congresso, principalmente pela Câmara dos Deputados. Eu sempre falo para vocês, principalmente nas minhas outras redes sociais, fiquem de olho no Arthur Lira e vão acabar se surpreendendo, né? E ontem, né, o Arthur Lira ele venceu a queda de braço com o Lula na questão das emendas, né? Das emendas aí que são 9 bilhões que estão nas mãos do Ministério. Isso porque, vamos lá, teve o Lira, ele tomou uma rasteira do Lula e do STF no ano passado, quando tiraram as emendas do relator, que eles chamavam de orçamento secreto, que dava autonomia para o Congresso. E passaram tudo de novo para o Executivo, para o Lula ter a caneta. Então o Lula tem 9 bilhões nos ministérios para soltar emendas para os parlamentares. Lembrando que emenda é uma coisa obrigatória que eles têm que soltar, né? E para os parlamentares, os senadores e deputados, aplicarem isso construindo escola, construindo uma praça, seja o que for, reverter isso em benefício da sociedade, né? Principalmente ali para a base do deputado. Então existe esse trabalho, essa verba das emendas, né? O famoso orçamento aí para os deputados. Aí eles acabaram com essa autonomia do Congresso, o STF, para poder ajudar o Lula. Aí 9 bilhões estavam na mão do Lula. Desses 9 bilhões, o Arthur Lira ele conseguiu vencer uma queda de braço com o Lula e ele vai ter que ceder 3 bilhões para o controle do Arthur Lira. E por que é uma queda de braço, uma derrota para o Lula? Porque ele terá, o Lira, inclusive eu vou até relatar aqui como chegou dos próprios auxiliares do Lula, né? Eles estão dizendo o seguinte: os deputados recém-eleitos, os novatos, são 219. Esses 219 apoiaram aí a recondução do Lira à presidência da casa. Sendo que esses 219 não estavam com mandato ano passado, obviamente, são novatos. E eles não participaram do orçamento, né, e da decisão do orçamento. Por isso eles não teriam direito aí a essas emendas. Mas o Arthur Lira, ele prometeu essas emendas para conseguir ter um apoio forte dentro da Câmara dos Deputados. E aí, essas emendas estão lá no governo Lula, porque o restante já foi tudo distribuído, né? Ficou decidido no final do ano passado. E o Lula, ele poderia usar esses 9 bilhões de maneira como bem entendesse e dar só para a sua base. Porém, há uma expectativa, eles têm uma expectativa de tentar comprar a base, mas eles perderam nisso aí, porque o orçamento não vai estar no controle dos ministérios. Porque os deputados, principalmente deputados do PL, deputados do PP, deputados republicanos, eles não querem ir até os ministérios, negociar com o governo Lula. Então isso ficou a cargo do próprio Arthur Lira, tirando a autonomia do Lula para poder liberar essa verba. Inclusive tem auxiliares do Lula disseram o seguinte:
para não desagradar a Lira, o governo pretende, inclusive, atender inclusive os pedidos dos deputados da oposição, os adversários, os bolsonaristas. Então, o Lula teve que ceder para o Arthur Lira, que nesse momento possui um poder muito maior. Porque ele pode perder esses 219, né? Mas ele continua tendo aí a grande maioria dos deputados, e o Lula ele tenta ao tempo todo se manter de pé, né, com um governo que não entrega nada. Ele tenta se manter de pé e não sofrer um impeachment. Lembre-se que em 2024 há uma expectativa de impeachment do Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive hoje falaram, né, do Geraldo Alckmin, os fofoquinhas dentro da esquerda, de que ele nunca foi tomar uma cervejinha com o pessoal do PT e está gerando desconfiança. O pessoal está meio assim com o Geraldo Alckmin. É sério que o PT ainda está com desconfiança do Geraldo Alckmin? Eles ainda não entenderam, ou eles estão fingindo que não entenderam, né? Então, é óbvio que o boi está na sombra, né? Lá no pessoal do PT. Mas o Lira agora vai distribuir diretamente esses 3 bilhões e vai poder dar, inclusive, para os deputados da oposição. Os deputados vão poder aí, né, destinar esses recursos aí em prol da sociedade, ou roubar, né, como alguns fazem. Mas o fato é que o Lula perdeu o poder sobre esses 3 bilhões de reais que, por direito, ele teria. O STF deu essa ajudinha para ele no ano passado e ele acabou perdendo. Outro ponto aqui que eu queria lembrar para vocês, o Anderson Torres, que está preso ainda, né? O ex-ministro do Bolsonaro, ex-ministro da Justiça, está preso numa prisão militar, numa salinha lá, tá bem confortável para ele. Mas lembre-se que houve o Anderson Torres, né? Ele esqueceu o telefone dos Estados Unidos, aí a Polícia Federal acessou o iCloud dele, acessou de maneira remota o telefone do Anderson Torres e não acharam nada. Não tem nada lá, né? Assim como descobriu também que o Ibanez não foi omisso. E todo esse pessoal foi preso, teve sérios danos, e o Alexandre de Moraes está calado. Inclusive disse que não ia punir o Marcos Duval para alguns interlocutores dele, né? E lembrando aqui também que tem esses casos, né, do dia 8, que gerou a prisão do Anderson Torres, tem um pedido de investigação da CPMI, que atingiu os 27 assinaturas mínimas que são necessárias no Senado. Então, importantíssimo, 27 assinaturas atingidas, e o deputado André Fernandes pretende conseguir o restante na Câmara dos Deputados, né, pelo menos aí na volta do Carnaval. Agora, também teve um grupo de deputados que foi até a Papuda, grupo de deputados e de senadores, para visitar, e estão denunciando aí de maneira muito firme os absurdos que estão cometendo contra os patriotas que estão presos, né, na Colmeia e na Papuda. E para finalizar aqui, pessoal, Eduardo Paes, né, do Rio de Janeiro, prefeito do Rio de Janeiro, vivia agarrado com Lula, fez campanha para o Lula. Ele soltou ontem, ele teve uma briga, né, com o presidente da Petrobras. Ele foi dizer o seguinte: o retorno ao presencial já seria um grande começo, né, um grande avanço. Ele se referindo ao prédio da Petrobras, que fica no centro da cidade. Tem vários prédios da Petrobras ali no centro da cidade. E, obviamente, com a pandemia, houve o tal do home office. E houve um esvaziamento do centro do Rio de Janeiro, deixando a cidade completamente abandonada, o centro da cidade, né? Agora só tem viciados em cracks e pessoas que acabaram sofrendo com a pandemia, que acabam indo morar nas ruas. Então, uma verdadeira cidade fantasma ali no centro da cidade. E aí ele soltou essa, né? Uma ironia, que segundo ele era um elogio, mas foi uma ironia para o presidente da Petrobras. Aí o presidente da Petrobras devolveu dizendo que ele poderia cuidar melhor dos bueiros para poder não alagar novamente o prédio da Petrobras. E aí o Eduardo Paes retrucou isso, vocês podem até ver a thread, e eles estão brigando. No final, o Eduardo Paes comentou o seguinte: governo estranho, até elogio reclama. A coisa é apontada, né? O pessoal do centrão, eles farejam quando o cara tá perdendo o poder, né? Pelo visto é isso que está acontecendo. Inclusive na ALERJ, na Assembleia Legislativa do Rio, ontem a direita tomou conta das comissões, Márcio Galberto na Comissão de Segurança Pública, Alan Lopes na Comissão de Educação, Anderson Torres na Comissão de Economia. Então, realmente estão dominando tudo ali na Assembleia Legislativa. Teve o caso da negativa da medalha de honra para
a MC Ludmilla, né, cantora Ludmilla, cantora de funk, e também para o rapper Emicida. A Alerj parece que se endireitou de vez. Inscreva-se aqui no canal, compartilhe o vídeo, né, e inscreva-se no canal. Lembrando que esse trabalho ele é apoiado por vocês, então é de extrema importância se você puder colaborar conosco através do Pix que está aqui. Um forte abraço a todos, tchau, tchau.